اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Queridos irmãos e irmãs, estamos com vocês numa jornada da fé no mês de Ramadã e estamos aprendendo juntos alguns ensinamentos relacionados com o jejum que são importantes para que nos jejuar de forma correta. Nós sabemos como muçulmanos que a jurisprudência islâmica é uma jurisprudência ampla, abrangente, e existem regras relacionadas com as adorações, como oração, jejum, purificação, peregrinação, a caridade obrigatória, e existem regras específicas para homens e regras específicas para mulheres. Nesta aula, inshallah, vamos fazer algumas orientações ou abordar algumas orientações para mulheres que sangram constantemente devido ao uso de medicamentos e anticoncepcionais ou devido a uma doença. Então, esse grupo ou essas mulheres precisam algumas orientações relacionadas à jurisprudência islâmica, que é sobre jejum, para que elas jejuassem de forma correta. Porque nós, como muçulmanos, la haya'a fi din, que uma regra existe na religião, que não há vergonha, ou não pode ter vergonha na religião, ou de perguntar sobre sua religião, ou de ensinar a sua religião, ou de aprender a sua religião. Então, nós falamos isso como introdução para nos conseguir explicar ou esclarecer algumas regras relacionadas a esse assunto. Então, queridos irmãos e irmãs, se uma mulher, por exemplo, uma mulher sabe que o sangramento não é sangue menstrual, pois não corresponde ao número de dias do período menstrual dela, nem a cor e cheiro do sangue menstrual, mas sim é um sangramento diferente, então é considerado sangue, ou seja, istihada. E esse sangramento não impede a oração e o jejum, nem invalida os ambos. Então, nós queremos dizer, primeiro, que entre as condições de praticar o jejum para a mulher, que ela estar livre, purificada de menstruação ou pós-parto. Então, isso é uma condição. Então, se uma mulher jejuasse durante o período menstrual ou durante o período de pós-parto, antes de parar o sangramento, nesse momento ela como se fosse está cometendo um erro, porque é proibido que ela jejuar. É necessário, é obrigatório que ela parar imediatamente quando começar o período menstrual, ela parar de jejuar. Então, essa é uma regra. Mas as mulheres devem levar em consideração o seguinte: a primeira regra simples ou básica que nós mencionamos. Se uma mulher sabe que o sangramento dela não é sangue menstrual, por quê? Porque não corresponde ao número de dias do período menstrual dela, nem a cor, nem o cheiro do sangue menstrual, mas é um sangramento diferente. Então, isso não é menstruação. Então, é considerado sangue istihada, e nesse momento
ela, esse sangramento não impede a ela de praticar a oração e o jejum. Também não invalida o jejum dela. Então, mas as mulheres devem levar em consideração o seguinte: primeiro, as mulheres ou a mulher deve distinguir, diferenciar entre os dias da menstruação e os dias de istihada. Istihada significa que é sangramento, mas não é menstruação, que é diferente. Então, em termos do tempo do sangue, sua força, cor, cheiro e os sintomas e dores da menstruação. Então, a mulher primeiro deve diferenciar, porque pode ser um sangramento contínuo, mas não é menstruação. Então, deve diferenciar. Em geral, se ela tenha um hábito regular na vida dela, 6 dias, 7 dias, mais ou menos, por exemplo, então, antes de ocorrer o sangramento, ou se os dias do ciclo menstrual dela oscilavam, então nesse momento ela conseguia distinguir as cores do sangue, então nesse momento considera o hábito dela. Ela deve considerar o hábito, o costume dela. E qualquer coisa além disso é considerado como istihada. E istihada, ela pode jejuar durante Ramadã. Não é proibido que ela jejuar, porque esse sangramento não é considerado menstruação. Então nós queremos dizer assim, que o que impede a mulher de jejuar no mês de Ramadã é o sangue de menstruação, não é outros tipos de sangramento. Também adá os salawat, ou seja, realizar, fazer as orações nos dias de istihada, que não é menstruação, que não são considerados dias do período menstrual. A mulher deve realizar ablução para cada oração. Antes da oração, imediatamente fazer a oração. E é permitido que ela juntar as duas orações, por exemplo, a oração do meio-dia, al-Dhuhr, com a oração da tarde, al-Asr. Juntar as duas orações obrigatórias no início da primeira ou no final do período da segunda. Então, isso é importante, que para facilitar para a mulher, se está sofrendo esse sangramento, que não é menstruação, não é considerado dos dias do ciclo menstrual, a mulher deve realizar ablução em cada oração, primeiro. Segundo, é permitido que ela juntar duas orações juntas no início do horário da primeira oração. Por exemplo, quando entra o horário da oração do meio-dia, ela reza o meio-dia e a tarde. Ou pode atrasar a oração as duas para o final da tarde. Então, ela reza no final da tarde a oração do meio-dia e a oração da tarde. Então, significa que ela pode juntar as duas orações obrigatórias no início da primeira ou no final da segunda. Por exemplo, rezar Dhuhr, meio-dia, e Asr, tarde, no início do Dhuhr ou no final do Asr. Outra regra, nos dias de istihada, que não é sangramento, ciclo menstrual, que não são considerados esses dias do período menstrual, a mulher deve usar fraldas para se proteger do sangue. Então, a mulher deve se esforçar para saber os dias, exatamente os dias da menstruação dela, para poder parar de orar, de fazer a oração e de jejuar. Então, é necessário, obrigatório, que ela saber esforçar para saber. E isso é um dever na lei islâmica.
sendo proibido que as mulheres praticarem a oração e o jejum durante a menstruação. Então, essas são algumas orientações para nossas irmãs mulheres, especialmente no mês de Ramadã, que são relacionados, essas regras relacionadas ao jejum e à oração. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام.